E aí? Vamos continuar lendo Atos dos Apóstolos? Nós estamos no capítulo 16. Estamos contando a história de Paulo, né? São muitas doideiras que está acontecendo aqui nesse Atos dos Apóstolos. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, Atos dos Apóstolos aconteceu depois da ressurreição de Jesus, né? Tá contando a história de depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, como é que o povo ficou aqui? Como é que foi contada a história de Jesus? Como é que está sendo assim? Essa história está sendo contada? Os apóstolos estão por onde eles estão passando? Como que está sendo essa adesão, né, ao cristianismo? Se as pessoas gostam ou não gostam? Então, assim, está acontecendo muita coisa, a gente aprende muitas coisas com isso, são muitas lições. A gente traz para nossa vida coragem, ser uma pessoa destemida, no que a gente de fato deve acreditar ou não, como é que a gente conta isso para as outras pessoas. Olha, é uma loucura e é muito inspirador ver a coragem desses homens, de ver todo esse início, quanta fé, porque a fé move montanhas mesmo, porque tudo o que aconteceu, eles foram testemunhas do que aconteceram, mas eles correndo risco de vida, eles se entregam a essa missão de tal forma que eles são imparáveis, nada para eles, só a morte. Então isso nos traz muita esperança, isso nos traz muita luz, muita inspiração, muita coragem para a nossa vida. Para que a gente não se acovarde diante da nossa fé, que a gente não se acovarde diante das outras pessoas, para que a gente aprenda a buscar o que de fato move o nosso coração, o que de fato nos agrada, o que de fato a gente acha que é verdade, acredita naquilo e vê a transformação dessa verdade em nós. E que a gente não se cale diante disso, que a gente coloque isso na nossa vida, primeiro busque isso, entenda, veja se isso serve para nós. E é claro que vai servir porque Jesus veio para todos, né? E essa verdade, já que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, então isso serve para todos. A gente encontra essa verdade nessa busca, coloca no nosso coração, mas a gente não pode se acovardar e a gente tem que continuar levando essa missão à frente. É essa história que nós estamos contando aqui, mas lá do início, desde quando ele subiu aos céus, como é que chegou até nós a hoje, né? Então vamos continuar, capítulo 16. Deixa eu só regular aqui que meu celular está escorregando. Então, nós estamos falando de Paulo e Timóteo. Eles estão viajando, né? E eles estão na cidade de Derbe, depois eles vão para a cidade de Listra. Isso que o capítulo 16 vai contar. Então, vamos lá. Chegaram, né, a Derbe e depois passaram pela cidade de Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e da cidade de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então veja também o que é necessário às vezes fazer. Paulo sabe que a circuncisão já havia tido concílio. Se você buscar aí no capítulo anterior, acredito que no 15 fala do concílio, que eles definiram se de fato a circuncisão era necessária para se salvar ou não, e chegaram à conclusão de que não. Só que mesmo assim, mesmo diante desse concílio, logo após isso acontecer, acabou de acontecer isso, né? Que a gente falamos isso no capítulo 15, estamos agora no capítulo 16, que é uma continuidade da história de Paulo. Então, mesmo tendo essa decisão, e ele sendo a favor da não circuncisão, de não circuncidar, porque isso não era necessário para a salvação, nesse concílio que eles tiveram, né? Mesmo assim, ele circuncida o Timóteo. Por quê? Porque ele sabe com quem ele vai lidar, ele sabe o que ele vai enfrentar junto de Timóteo, e ele sabe que dessa forma vai ser mais fácil a adesão deles, vai ser mais fácil eles passarem por essas igrejas judias que eles vão pregar nos templos judeus. Então, assim, olha a inteligência, olha a estratégia que ele usa e o que é necessário fazer para conseguir conversar com as pessoas e levar a missão de Deus à frente. Então a gente aprende também com esse detalhe. Então vamos continuar. Ao tomá-lo consigo, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Na cidade pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia.
Atravessando em seguida para a cidade Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mícia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mícia, desceram para a cidade de Troade. Ali de noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé, diante dele, lhes rogava: passa a Macedônia e vem ao nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. Então, quando fala ali que eles foram impedidos pelo Espírito Santo, foi por causa dessa visão, que quando eles chegaram ali a Troade, ele teve essa visão. Então, eles foram sendo direcionados até chegar em Troade, e aí em Troade ele teve essa visão e dali eles foram para Macedônia. Então, como o nosso relacionamento com Deus vai nos guiando, né? A gente precisa aprender a ter esse relacionamento, a escutar o Senhor, que não é com os ouvidos, é com o coração. Aí, embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia, e no outro dia a Neápolis, e dali para Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade nos destivemos por alguns dias. No sábado saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver um lugar de oração. Aí nos assentamos e falamos às mulheres que haviam reunido. Quando eles falam lugar de oração, aqui no rodapé da Bíblia eles falam assim, ó: os judeus que não tinham sinagoga determinavam um lugar qualquer ao ar livre para se reunirem, rezarem. Muitas vezes era em uma gruta, em uma cavidade na terra, ali, né, um recôncavo perto do curso d'água, para procederem mais facilmente suas abluções, que é seu banho, sua lavagem do corpo. Então eles foram para esse lugar, achando que ali as pessoas iam se reunir. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. E aí continua: certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, o qual com as suas adivinhações dava muito lucro aos seus senhores. O que é esse espírito de Pitão? É o espírito da adivinhação. Pitão, eu até fiz uma anotação aqui para marcar para vocês, que era da mitologia grega, e fala assim, ó: espírito de Pitão, a Bíblia traz no rodapé uma explicação de espíritos divinatórios, que era o espírito da adivinhação. Por isso que alguns senhores tinham essas pessoas que tinham esse espírito de adivinhação, para que eles ganhassem dinheiro com isso. Então, na mitologia grega, Piton, né, era uma servente que guardava o lugar sagrado em Delfos, onde eram dadas as profecias divinas. Segundo a crença deles, Piton foi assassinado pelo deus Apolo, o deus da profecia. Por que ele foi assassinado? Porque fazia essa previsão do futuro, né? Então, só uma introdução para a gente saber do que a Bíblia está falando, porque isso é considerado errado, essas adivinhações. Aí vamos continuar. Essa mulher, pondo-se a seguir Paulo e a nós, gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam caminhos da salvação. Repetiu isso por muitos dias: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Então, como ela repetiu isso por muitos dias, por fim Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Por que Paulo, eu fico pensando, né? Por que Paulo, agora um comentário meu, não tá na Bíblia isso, tá? Por que Paulo enfadou-se? Porque se o espírito, eu fico pensando, porque se o espírito de Piton não era uma coisa boa, era um espírito maligno de um deus falso, que era lá os deuses, tinha um monte de outros deuses e Piton era um deles, né? Pela mitologia grega. E ela ficava atrás dele repetindo, como se fosse assim, tipo,
mostrando quem eles eram para todos verem, inclusive também para alguns, assim, possuídos dali, né? Estes homens são os servos do Deus Altíssimo, que vos anunciavam o caminho da salvação. Porque, gente, até o diabo reconhece o poder do Senhor e os enviados por ele. E aí Paulo expulsou esse espírito dela. E vamos continuar. Vendo seus amos que lhes... Aí tá falando dos senhores da mulher, ó. Vendo seus amos que lhes esvaecera a esperança do lucro, porque Paulo expulsou o espírito de Pitom dela, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao fórum, à presença das autoridades. Gente, é cada coisa nessa. Eu fico indignada, é sério. Só porque ele expulsou um demônio da mulher, a mulher era tão lucrativa que eles foram levados em prisão. Levaram-nos ao fórum à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, aos juízes, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra ele. Os magistrados mandaram arrancar-lhe as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhe terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo, quer dizer, prendeu os pés dele na mamadeira. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram as algemas de todos. Acordou o cárcere e, vendo as portas do cárcere abertas, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada e queria matar-se. Isso o guarda tirou a espada, vendo tudo isso que aconteceu, falou: nossa, estava sobre a minha responsabilidade, agora todo mundo fugiu. Então ele tirou a espada dele e queria matar-se. Mas Paulo bradou em voz alta: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizerem. Quem que eram os lictores? Os lictores eram os guarda-costas dos magistrados, dos juízes. Então, quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizerem: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo. Os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Sai, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere, e agora nos lançam para fora ocultamente? Não há de ser assim, mas venham e soltem-nos pessoalmente. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente, pedindo desculpas, rogavam-lhes para que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram na casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos. Depois partiram. E assim a gente encerra o nosso capítulo 16. Espero que vocês escutem novamente, caso tenham dúvida, aprendam aqui com as lições e as histórias de Paulo, esse homem corajoso. E muitos, não só ele, né, mas todos que o acompanhavam e todos os outros apóstolos, porque aqui os apóstolos estão caminhando pelo mundo, a gente está pegando somente essas cidades que Paulo passou. Mas nos capítulos anteriores você vê Pedro, você vê um monte de gente, né, todos os apóstolos aí
pregando a palavra do Senhor e cada um tem uma história particular. E deixo essa lição aqui para nós e até mais. Tchau!